testei essa fonte GX600, que é uma fonte 600 watts, 80 Plus Gold, em um Ryzen 5 5600, placa-mãe B550M da Maxan, memórias 2 pen de 8 GB totalizando 16 GB e uma placa de vídeo RX 9070 XT. Será que essa fonte deu conta ou pifou até o final do vídeo? Drive na versão mais atual, que é o 26.3.1, e aqui no Drive praticamente o que mais ou menos que eu faço, eu quase não mexo em Drive. Eu só venho aqui, ó, no Upscale, já vim habilitado, eu coloco aqui um gerador de quadros, anti-lag, às vezes quando eu tô testando jogos de FPS eu ativo, mas geralmente eu deixo desse jeito aqui. Eu não sou muito de mexer, não. É lógico que tem vídeo aí que eu otimizo bem o Drive, mas nos meus testes eu gosto de estar testando no padrão. O Red Dead Redemption 2, começando aqui com os testes em Quad HD, depois nós testamos também em 4K para ver como é que fica. Quad HD tudo no talo, tudo aí no máximo. Bora ver quantos FPS que a gente consegue pegar aqui na cidade, um dos locais. Pesa bem, olha que plaquinha de vídeo, que maravilha. Tem ali um gargalo entre processador e placa de vídeo, mas pelo frame time não tá atrapalhando em nada. Beleza? Então, para de ficar incomodado aí com essa questão de gargalo. Se incomoda se você estiver sofrendo com esse tanto, esses travadinhos e quedas de FPS. O frame time tá tudo doidão. Mas se o frame time ali tá legal, só jogo game. Deixa eu partir agora também para um Quad HD, 4K, né? Aqui Quad HD tá rodando aí com bastante FPS, então bora colocar aqui também em 4K. Acredito que não vai ter problema nenhum. Ó, apliquei em 4K com tudo aí no talo no máximo. Acredito que com certeza vai ficar aí acima aí, tranquilo aí de 60, quase 60 FPS. Bora ver. O 4K é bem mais pesado, mas a nossa plaquinha de vídeo aqui e o processador da conta com folga. Agora sim, a GPU tá em 100% de uso. Em Quad HD gerou um gargalo, né, de processador, mas em 4K a GPU bate em 100% de uso. Olha o hotspot, temperatura dessa plaquinha de vídeo. Pessoal, então vamos lá. Aqui no The Last of Us Part 2, o game aqui tá em Quad HD, com tudo aqui no talo, máxima qualidade. Os gráficos do jogo tá no muito alto. E assim, praticamente aqui, tô testando aquele local ali onde ficava muito pesado. Esse local que é muito pesado no The Last of Us Part 2. E praticamente aqui, nós temos aí a GPU em 100% de uso. Nós temos um consumo de VRAM de 11 GB. O processador batendo em 88% de uso. Aqui, rapaziada, eu tô utilizando um air cooler, é como se fosse o AG400. Vocês podem ver aqui em cima da minha cabeça aqui, ó, o kit que a gente tá testando. Tá em bancada aberta, se fosse em bancada fechada, talvez o processador poderia estar uma temperatura um pouco mais quente, mas aqui tá em bancada aberta. Nós temos um consumo aí de 474 watts. A fonte que eu tô testando aqui, ela é 600 watts, 80 Plus Gold. Ao longo que eu vou testando aqui, eu vou dar uma verificada como é que tá o estado da fonte. Qualquer coisa nós troca. Ó, 4K, game em 4K nativão, sem alguma tecnologia de upscale, os gráficos no muito alto. Se eu não me engano, até a 9060 XT nesse jogo consegue entregar uma boa margem de FPS, né, nesse jogo no Quad HD, e 4K se você otimizar, dá para jogar também. Uma coisa que eu já noto, o uso do processador melhorou bem, o jogo tá muito fluido. Ó como é que tá o frame time, e temos acima de 64, 60 FPS. Por enquanto eu não vejo nenhuma limitação por conta de VRAM. Cara, o game 4K fica... O game em 4K fica lindo, tá? O The Last of Us Part 2 deu ruim aí pra gente, mas tá rodando bem, de forma bem fluida. TS2 em Quad HD com tudo no baixo, um preset aqui competitivo, tudo aí no baixo do Quad HD, mais ou menos ali por volta de média 230, 240, mas o FPS tem variado bastante. O FPS tem ficado ali entre os 200 e batendo uns picos aí 350 FPS. Se você quer pegar o máximo de FPS nesse game, é investir nos 3D Cache, tá? 5500X3D, 5700X3D, 9800X3D, esses processadores conseguem segurar muito mais FPS, porque tá dando para jogar tranquilo. O Quad HD 180, ali eu colocaria uns 180 Hz, porque tá tendo uns picos que o FPS tá caindo um pouquinho.
A GPU tá ali trabalhando bem folgada. Deixa eu testar aqui também um 4K para ver como é que fica com essa configuração. Não, eu vou colocar aqui no alto e vou colocar aqui 4K e as configurações aí no talo, no alto. Bom, ó, o 4K 150, 250 FPS, né? Para quem tá buscando aí, comprei um QLED, um OLED, placa de vídeo dá conta de entregar bastante FPS, hein? 180, 200 FPS. Já pensou que um 5700X3D? Esse processador ele tá até que indo bem. Tá até que indo bem com essa placa de vídeo. Lógico, 1080p vai ficar muito gargalo. E assim, o processador pode ser que até bate 100% de uso, mas quando você coloca aí Quad HD, coisa muda. Quad HD e 4K fica bem mais jogável, o jogo fica bem melhor. Spider-Man 2 em Quad HD, nativão, preset aí do muito alto. Bora ver quantos FPS que a gente consegue. Rapaziada, e aqui no Spider-Man 2 é um jogo aí bem problemático, principalmente para a placa de vídeo de 8 GB de VRAM. Nessa kitzinho aqui tá absurdo. Acima dos 60 quadros, tranquilo, pegando média de 84 FPS com 1% low 52 FPS. Tendo um consumo ali de uns 11 GB, quase 12 GB de VRAM. E aqui, mesmo mesmo em Quad HD, tem um gargalo, mas o gargalo não tá me atrapalhando a jogar. O jogo tá bem fluido. Não tô percebendo nenhum engasgo. Tô utilizando aqui um controle e para mim tá tranquilo. É só travar aqui a 60 quadros para até dar uma aliviada, né, no PC em si. E assim, eu peço a vocês, dá uma olhada no consumo desse kit nesse exato momento. Esse kit aqui hoje já chegou a consumir ali 400, 440, 450 watts. Aqui no Spider-Man 2, entregando 80 FPS de média, tá tendo um consumo de 224 watts. Eu já vou partir aqui também para testar um 4K. Rapaziada, agora o game aqui em 4K e tá absurdo essa configuração. Que maravilha, 4Kzinho, nativão, não tô utilizando o FSR e no muito alto. Isso daqui tá absurdo. 70 picos de 80 FPS. E mesmo assim no Spider-Man 2 tá rodando muito lindo. Tá uma maravilha isso daqui. Cara, esse daqui dá para jogar tranquilo. O 5600 é um excelente processador. Excelente processador, né? Já é PCI Express 4.0. É um processador bem frio. Mesmo que ele batendo 70, 80% de uso, a temperatura tá decente com o air cooler que a gente tá utilizando. Que é a mesma coisa aí de um AG400, né? 4 heat pipers, uma fan de 120mm. E tá rodando de forma satisfatória. Testando Hogwarts Legacy em 4K. E o game aqui tá na preset do Ultra, ó, 4K. O Ultra utilizando aí, ó, o game no Ultra utilizando aí o Ray Tracing. Dá uma olhada, olha a configuração. O jogo que eu tô testando o traçador de raio para vocês verem como é que é o traçador de raio da AMD. Ó, o jogo tá rodando bem, acima de 64, 60 FPS, praticamente aqui no talo, GPU em 100% de uso e processador 58% de uso. Ó, dá para rodar aqui uma beleza. O uso da VRAM tá batendo em seus próximos dos 10 GB. A memória RAM, os 16 GB ainda tá sendo suficiente. É lógico que aqui, né, muitas das vezes aqui é por conta da VRAM. Se fosse uma placa de vídeo de 8 GB poderia ficar complicado, mas como aqui eu tenho 16, uma placa brutal e tá em 4K, isso daqui tá absurdo. Eu consigo jogar perfeitamente, né, mesmo que olha como é que o frame time tá. O Hogwarts Legacy frame time às vezes fica meio doido, mas dá para jogar tranquilo. Qualquer coisa ali, coloca no Quad HD, diminui ali a qualidade, desabilita aí o Ray 3, que acredito que vai ficar muito melhor. Arc Rider aqui nas configurações gráficas de início, Quad HD com tudo aí no app, tudo aí no máximo nativo, sem alguma tecnologia de upscale. Aqui no game essa configuração tá entregando aí uma média de 110 FPS, 1% do luta 47, 44 FPS. A maioria das configurações que eu testo aqui nesse jogo, 1% do luta ele fica um pouquinho abaixo. Mesmo quando eu tô testando aí 5500X3D, 5700X3D ou até mesmo 7800X3D. Aqui tem um alto uso no processador lá. O processador chega a bater 70, 80 FPS. Deixa eu colocar aqui também em 4K para ver quantos FPS que a gente tem nessa
configuração aqui. Lembrando, pessoal, a fonte que a gente está utilizando aqui é uma fonte de 600 watts, 80 para os Gold, é uma fonte da GX 600. Não sou patrocinado por eles, mas quando a gente acaba pegando aqui alguma coisa boa, é bom a gente indicar para os nossos inscritos e membros aqui no canal. Em 4K, aí já pesa um pouco, mas olha a qualidade gráfica do jogo. Olha essa qualidade, o jogo é muito bonito. Só que o FPS ele fica oscilando entre 50 a 70 FPS. Ó, ixi, deu uma engasgada ali. E lembrando, o aircooler que eu estou utilizando aqui é o AG400. 4 heat pipes em uma fan de 120mm. Crimson Desert em Quad HD utilizando o FSR e utilizando aí o RR. E assim, o game que tá nesse preset aqui, vamos ver, 52 FPS. O RR é pesado, olha isso, cara, nem no... E olha que tá o FSR em qualidade, tá? RR é bem pesado, muito pesado. Tem alguns momentos que sobe para... fica próximo dos 60 quadros, mas é muito pesado. 55 FPS. Pessoal, agora testando também sem o RR, com FSR 4.1 em modo qualidade, esse preset aqui, olha a diferença com e sem o RR. O RR praticamente você perde metade do FPS, tá? Ou às vezes mais da metade do FPS. O game tá em Quad HD, ali tá com alguns presets no cinematográfico, alguma coisa no médio, e 118 FPS sem o RR, com FSR 4.1, né? Eu poderia até colocar aqui de forma nativa, desativar aqui o FSR e colocar aqui de forma nativa pra gente ver quantos FPS que fica. O FSR tá muito bom, o jogo fica mais bonito, dá mais FPS, o importante é ter mais FPS. Testando aqui em 4K de forma nativa, o game tá simplesmente absurdo nesse kit. 62 FPS de forma nativa, e quando você ativa o FSR 4.1, eu recomendo, se você tem uma geração 9000 da AMD, ativa aí o FSR 4.1, que você vai ter mais FPS, vai ter mais desempenho, vai ter mais fluidez e vai ter mais qualidade, que é a melhor coisa que a gente quer ter quando você compra uma placa de vídeo top, quando tem aí um jogo legal para se jogar. Quanto melhor a qualidade e você conseguindo manter pelo menos ali os 60, quase 60 FPS, isso daí fica absurdo. Olha o FSR 4.1, como é que melhora o FPS, né? A gente tava pegando ali, variando entre 50, 55 FPS, só ativar, aí o FPS já sobe ali na casa dos 70, e tem picos de 80 FPS, e a nossa fonte de 600 watts, por enquanto, não arriou, tá liso do liso, seco do seco, como diz o 1155. Silent Hills 2, o preset aqui tá em Quad HD, no app, preset do app em Quad HD, nessa plaquinha de vídeo aqui. Aqui temos acima de 60, quase 60 FPS, média de 90 FPS. Acredito aqui no Silent Hills 2 tá muito bom, né? Essa GPU, eu vejo ela para Quad HD, sinceramente. Por que eu não vejo essa GPU por 4K? Eu sou meio de uma pessoa tipo assim, eu gosto de, quando eu faço um upgrade, tanto para uma resolução maior ou para alguma placa de vídeo, eu busco fazer o upgrade, mas eu quero sentir a diferença no upgrade. Então, se eu pegar sua 9070 XT e colocasse ela em Quad HD, pegaria um monitor Quad HD, vai me trazer muito mais longevidade do que eu investir nessa placa de vídeo com foco para jogar em 4K. Se eu focar ela em 4K, talvez o próximo jogo que for lançar, ela não vai dar conta de rodar um 4K. Aí eu vou precisar ficar otimizando, aí acabo que assim, se eu fosse montar um PC pra mim, eu pegaria uma GPU dessa tranquilo. Pra mim ela serve tranquilo. Aqui, pessoal, testando em 4K, o PS7 aqui tá no Epic, no talo. 4K no talo, a plaquinha de vídeo consegue entregar 40, 43 FPS no Silent Hills, né? Como esse jogo, esse jogo aqui é o tipo de jogo que ele não é um jogo muito rápido. O jogo em si ele é mais limpo. Pra mim, eu jogaria tranquilo com 40 FPS. Não sei você, estou utilizando o controle, jogaria tranquilo com 40 FPS. Deixa eu ver se tem alguma... como é que anda as tecnologias de upscape, porque eu quase não testo
o Silent Hills, ó, não tem um FSR 4 aqui no jogo. Então, seria abaixar a qualidade aqui para o alto, se você busca mais FPS em 4K. 4K, aí você tem 60 FPS no preset do alto, beleza? No Silent Hills 2. Pragmata em Quad HD no talo, ignora a overlay do MS Afterburner. O game tá em Quad HD, no máximo a qualidade aí. E 150, 160 FPS, dá para aproveitar aqui os 140 Hz do seu monitor em Quad HDI no game. Agora, a qualidade do game tá muito boa. Esse jogo aqui, pelo menos testando aqui na versão demo, eu tô achando ele bem otimizado. Eu não sei depois que sair o jogo vai estar tão bom assim em otimização. Deixa eu colocar aqui também em 4K e agora testando em 4K também no máximo do máximo aqui no jogo para ver como é que fica aí em 4K. 4K 80 FPS, aí tá bom também, tá muito bom. 4K 80 FPS, então Quad HD 4K aqui, o game aqui você vai conseguir rodar tranquilo, sem queda, sem liso do liso. Aí pessoal, aqui é o Horizon Forbidden West. Deixa eu mostrar aqui as configurações gráficas. Aqui tá o jogo, ó, Quad HD, tudo aí no talo, tudo aí no máximo, muito alto, e assim, 102 FPS. Isso daqui esse jogo aqui é muito bonito. Até esse jogo aqui é muito bonito. Olha a qualidade da vegetação desse jogo, muito bem feito. E pegando aí quase 100 FPS no Quad HD, né? Com tudo aí no muito alto. Deixa eu colocar também aí no 4K. Eu gosto de testar 4K. Pra aproveitar aqui o monitorzinho que eu tô testando. Eu gosto de ver aí ele em 4K. Aí a gente toma uma surra em alta resolução. Rapaziadinho, o game aqui agora em 4K com tudo aí no talo, 4K na máxima qualidade e segurando ali 70 FPS a plaquinha de vídeo. 70 FPS. É um jogo mais antigo, é um jogo aí bem mais antigo, mas que ainda, como a gente pode ver, ainda roda muito bem a 4K, olha. 70 FPS, isso daqui trabalhando 60 quadros, isso daqui vai ficar absurdo. E a qualidade do game tá monstra, tá? Rapaziada, o Game Kong é pesado. O preset que eu tô testando aqui é o Quad HD. Os gráficos aqui tá em 65 do escalonamento e a qualidade aqui do game tá na qualidade do alto. Nessa configuração, o game, a qualidade tá muito boa a qualidade. E temos uma média de 100 FPS, 110 FPS. Teve uns leves momentos ali que teve uma oscilação do FPS, né, que teve ali um mini instante, foi bem curto, quase que não deu para perceber quando a gente estava mudando a alteração ali do mapa. Mas aqui, cara, tá rodando com FPS muito bom. Eu vou colocar aqui no muito alto. Então, o game tá em Quad HD, só que agora eu coloquei tudo aí no muito alto. E vamos testar novamente. 80 FPS. Cara, que jogo que tá lindo, hein? Olha essa vegetação. Mas, quando eu passo aí com o preset do muito alto, eu já percebo aí que tem mais variação no FPS. Então, seria mais interessante jogar aqui, para ele ficar mais lisinho. Você tentar rodar ele Quad HD nesse preset, fazer uma otimização ali entre alto / ultra. Eu acho que no game do Kong poderia ficar melhor. Agora vamos testar um 4K também. Então testando aqui também em 4K. Aí os gráficos eu meio que dei uma otimização aqui no game do Kong. Nos meus testes aqui eu tô gostando do desempenho, tá? O desempenho tá legal. Tô conseguindo jogar todos os jogos que eu tô testando. E olha como é que tá aqui em 4K. Qualidade do jogo no alto e as texturas no ultra. 80 FPS. E o 5600 tá acompanhando tranquilo a GPU. A GPU ali tá batendo seus 90, 100% de uso. Cara, tá muito bom. Muito bom mesmo esse FPS. Pessoal, aqui em 4K no Kong,
Isso aqui tá muito bom, mano. Tá muito bom. Cara, tá, eu não vejo dificuldade nenhuma aqui para o processador. Tá mantendo o FPS considerável para você jogar um jogo de história campanha. Tá mantendo acima dos 60 quadros, 60 FPS perfeitamente. Não tá engasgando. O 1% low tá bom aqui no jogo. A qualidade gráfica tá absurda. Eu não tô precisando utilizar tecnologia de upscale, por exemplo, no Kong. Cara, isso daqui tá muito bom. Eu já vou partir para o próximo jogo. Pessoal, Resident Evil 4 Remake, Quad HD no máximo, sem a utilização do traçado de raio e testando aqui o local mais pesado do game, 80 FPS. Olha o consumo da VRAM, 13.5, 13.6. A GPU tá trabalhando aí entre 80 e 90% de uso. O frame time tá legal, a fluidez tá legal. O uso da VRAM tá legal. E eu acho que eu não vou ter problema em jogar o jogo aqui. O Resident Evil 4, isso daqui tá absurdo de bom. Eu vou colocar um 4, testando aí 4K no máximo, no talo, tudo no máximo, sem o traçado de raio, no mesmo local, em 4K, 80, 70, 80 FPS. Cara, dá pra fazer uma maratona, hein? Dá pra fazer uma maratona em 4K. Jogar primeiro aqui o Resident Evil 4 Remake, ou poderia pegar desde lá do Resident Evil 2, né? Jogar desde o Resident Evil 2, Resident Evil 3 Remake, o Resident Evil 4 e depois partir para o Resident Evil 7, o Resident Evil 8 e depois jogar o Requiem. E ficaria maneiro. Resident Evil Requiem em Quad HD no máximo, do máximo, sem alguma tecnologia de upscale. Em VRAM, Resident Evil 4 Quad HD no máximo, sem FPS nessa configuração. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, olha. Cara, bem fluido. Isso daqui é assim, eu não tô utilizando o Ray Trace, tá? Tá assim o Ray Trace. Mas isso daqui tá absurdo. 104 FPS, eu já vou partir aí para um 4K. Deixa eu molar aqui, pegar ali também a motosserra e a gente vai sair ali. Eu vou colocar o game também em 4K para ver como é que roda em 4K. Agora testando aqui em 4K com tudo aí no máximo do jogo, lembrando aqui não tá com traçado de raio. O traçado de raio caiu muito o FPS. E assim, 4K no talo aqui no Resident Evil Requiem, média de 89 FPS, com 1% low, 72 FPS. Lembrando, esse local aqui é um dos locais mais pesados do jogo. Quando você chega aqui, você vê aqueles tantres que muitas das vezes incomodam. Lógico que hoje, depois de alguns updates, já deve ter melhorado bastante, mas mesmo assim eu noto que essa parte aqui é uma das partes mais pesadas do jogo. Então nos meus testes eu sempre tento testar um dos locais mais pesados aí do jogo, e essa placa de vídeo aqui não tá fazendo feio. Eu não tô precisando utilizar aqui o FSR, né? Tá de forma nativa e tá pegando bastante FPS. Deu até uma vontade de ficar aqui, ó. Nossa, é da hora. O game aqui em 4K no máximo e com Ray Trace no alto. Aqui isso daqui tudo no máximo. Bora ver como é que fica. 4K com traçador de raio ou Ray Tracing. Olha como é que fica o FPS. Eu falo melhor traçador de raio do que o Ray Trace, tá? Então 35 FPS. Aqui já pede um FSR. O game em 4K, tudo no máximo, com o Ray Trace, aqui já pena para a nossa configuração. Aqui já pede aí um FSR. Bora ver aqui com FSR para ver. Deixa eu colocar com FSR, se pelo menos com FSR dá pra gente rodar o jogo. Eu não sei se tá com mod, rapaziada, e olha como é que tá em outro local. Aqui tá com traçado de raio no alto, o jogo tá na máxima qualidade e utilizando ainda o traçado de raio Ray Trace no preset do alto. O jogo aqui tá impressionante nessa placa de vídeo, absurdo, 80 FPS com FSR 4. Cara, olha como é que esse jogo tá bonitão, o Leon tá bonitão e entregando essa quantidade de FPS. Surreal, essa placa de vídeo é muito forte.
muito forte mesmo, vale cada centavo. Você comprando essa placa de vídeo na faixa ali de 4K, 4.200, 4.300, cara, você vai ter uma placa de vídeo que você vai pegar assim, nossa, mas que placa de vídeo forte. Roda aí, tá rodando com Ray Trace no preset do alto, 4K mantendo acima de 60, quase 60 FPS. Estou utilizando aí o FSR, mas tá bom, a qualidade do FSR já é muito boa, então tá muito bom mesmo. Cadê os... Nossa vai aqui é na sniper. Olha como é que o Leon segura a sniper, que é isso, hein? O Leon tá totalmente diferente, aí. GTA V no 5M em Quad HD, preset muito alto, muito alto. Lembrando, eu abaixei o áudio aí do game na live por conta de copyright. Será que... não, eu achei que os caras tinham feito covardia ali comigo. Olha como é que tá o FPS aí no 5M. Aqui testando aqui no Flux Roleplay. Olha como é que tá o FPS. A placa de vídeo tá dormindo, né? Esse jogo aqui ele é bem levinho para a placa de vídeo. Ele vai pesar mais, estressar mais o processador, né? O 5M, nessa configuração, ou qualquer tipo de configuração que você estiver jogando, você vai ter momentos que vai pegar bastante FPS e vai ter momentos que o FPS vai dar uma oscilada dependendo da quantidade de play que você tiver, né, no local aí. Tá vendo lá, o FPS caiu para 69 e teve o pico de FPS 100, 110, 120 FPS, mas em si dá para jogar tranquilo, não tá engasgando, não tá travando, não tá tendo quedas de frames. Testando aqui também em 4K, 4K no mesmo preset. Aí, 4K aumentou um pouquinho, né? Aí a gente já vê a placa de vídeo trabalhando em 80% de uso em 4K. E assim mantém praticamente quase o mesmo FPS, varia entre 50 e 100 FPS. Fortnite em Quad HD, com tudo aí no baixo, utilizando a API DirectX 12. Lembrando, no Fortnite, para quem tem AMD, eu recomendo vocês jogarem em DirectX 12, para quem tem AMD. Olha como é que tá esse FPS. Cara, no Quad HD ficou muito bom. Eu achei que ia ficar pior, tá? Mas olha como é que tá rodando no Quad HD. Eu achei que ia ficar pior, mas o Quad HD tá muito bom e a GPU tá em 100% de uso. E o jogo aqui tá bem fluido, não tá tendo engasgo, travadinhas, stutters, 1% low tá bom. E o FPS tá pegando quase 240 FPS. Cara, muito bom mesmo aqui no Fortnite. Rapaziadinha, testei durante 5 horas de live e a fonte segurou tranquilo, mas quando eu fui fazer a compilação de shaders para testar o código Warzone, o PC reiniciou. O código Warzone, ele na hora de compilação de shader, ele puxa mais do processador, então eu acredito que teve uma hora de pico onde teve que a fonte não segurou. Então, uma fonte de 600 watts, se fosse para você utilizar de forma mais leve, né, vai dar conta, mas o recomendado para essa placa de vídeo, dependendo do seu processador, seria você investir um pouquinho mais na fonte, tá? Em fonte não se economiza. Eu vejo muitas dúvidas em relação à fonte, mas, meu nobre, para quem está investindo aí em uma placa de vídeo 4K, 5K e o PC todo ali vai ficar na faixa de 8 a 9K, compra, investe numa fonte boa de qualidade e que tenha aí uma folga, não que trabalha no limite. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E se quer acompanhar as nossas lives, quer acompanhar esses testes em live e pedir algum jogo específico, já fica atento aí nas lives, beleza? Vou ficando por aqui, um abração e nos vemos em um próximo vídeo. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page.